Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Clara Aires Saúde. Hoje nós vamos trazer um tema com o qual vocês com certeza já se depararam. É a comparação. Bom, quem nunca passou os dedos ali pelo Facebook, pelas redes sociais, pelo Instagram e pensou, ai, eu queria ter essa vida. Quem nunca pensou isso, que atire a primeira pedra. Afinal de contas, é comum isso acontecer e isso pode até ser positivo quando a gente pensa que pode nos inspirar a seguirmos cada vez mais firmes com as nossas metas, né, com os nossos objetivos. Então, é muito aspiracional olhar ali, tanto pelas redes sociais quanto na vida real mesmo, a vida de outras pessoas e nos inspirarmos com essas pessoas. Mas existe um aspecto que é bastante negativo quando a gente fala em comparação. E existe uma maneira de nós entendermos se a nossa comparação, se a comparação que a gente tem feito com a nossa vida e a dos outros, ela tá indo para um caminho negativo e perigoso. Então, para isso, eu quero aqui convidar vocês para fazerem um teste. Eu vou falar 4 situações, 4 tipos de comparação que podem fazer você realmente identificar o que acontece com você e ver se você está indo por esse perigoso caminho, né? Daí tem que ativar os alarmes, disparar ali a buzina, porque com certeza muitas coisas estão em risco. Para isso, eu vou pedir que você pense um pouquinho, homens e mulheres que você conheça ou não, mesmo desconhecidos, alguém da família, amigos, pessoas em geral, algum ex, enfim, pessoas com as quais você acaba entrando em contato com a vida dessa pessoa, seja pessoalmente, seja através das redes sociais, e com isso você acaba diante dessa pessoa ou das realizações, da aparência dela ou das realizações, dos feitos dessa pessoa, você acaba tendo um desses 4 tipos de sentimento com relação à comparação. Então vamos lá, pensa aí com você. Primeiro tipo é a obsessão. É quando você fica numa relação na comparação com essas pessoas ou com essa pessoa e você não para de ver, você quer toda hora seguir, você quer toda hora olhar e o tempo todo você está se comparando com essa pessoa. Esse é o primeiro tipo, a obsessão. O segundo tipo é o ressentimento. Então, é aquela sensação que você tem quando você olha ou encontra essa pessoa, fica sabendo alguma coisa da vida dessa pessoa e vem um sentimento assim que é quase uma inveja, ou é uma inveja, mas é aquele ressentido, sabe? Então você pensa assim, ai, não acredito que essa pessoa, justo essa pessoa conseguiu e eu não consigo. Nossa, mas por que ela, né? Olha, eu faço tão melhor e ela conseguiu fazer e ter sucesso, ou X, enfim. Coisas que você acaba comparando e olhando com ressentimento a vida da outra pessoa. Ou eu merecia mais que essa pessoa, sabe esse tipo de sentimento? Esse é o segundo tipo, o ressentimento. É a relação de comparação que traz essa sensação, esse sentimento de ressentimento. E daí o terceiro tipo é a desvalorização. É quando você olha o que a outra pessoa faz, o que ela tem, e você fala, também, né? Quem sou eu para querer ser igual? Quem sou eu para fazer tão bem quanto? Nossa, o que eu faço não chega nem aos pés, imagina. Você começa a se diminuir. Então você na comparação, você se desvaloriza. E o quarto tipo é o tipo paralisação. É aquela comparação, você acaba não realizando. Você fala, mas para que eu vou fazer se essa pessoa já fez? Olha, pensa bem, vou fazer e tanta gente já fez antes de mim, fez muito melhor do que eu.
Então, nessa comparação, você deixa de agir, você deixa de fazer, porque na comparação não vale nem a pena tentar. Não vale nem a pena fazer, porque é uma combinação com a desvalorização, né? Você acha que o que você tem a oferecer é pouco para o que a outra pessoa já fez ou outras pessoas já fizeram. Então, são 4 tipos de relação com as pessoas que se estabelece através da comparação. E se você respondeu sim a um desses tipos, a pelo menos um, porque pode ser que você tenha respondido até a mais, mas se você respondeu sim a qualquer um desses tipos de comparação, eu te recomendo fortemente que continue aqui no vídeo, preste bastante atenção e acompanhe as propostas que eu vou trazer aqui para você superar esse perigosíssimo caminho que é da comparação, que é da relação com o outro e que faz tão mal e que é tão prejudicial. Tem uma respeitada psiquiatra, escritora brasileira, ela chama Ana Beatriz Barbosa, e uma vez ela foi perguntada num podcast, perguntaram para ela qual que era atualmente o que mais adoecia as pessoas. Ela é uma psiquiatra, então o que mais adoecia mentalmente, psiquicamente, emocionalmente as pessoas. E ela, na mesma hora, sem titubear, ela já respondeu: a comparação. E ela acrescentou o seguinte, aspas para Ana Beatriz Barbosa. Ela disse o seguinte, que as pessoas hoje estão perdendo muito tempo com as outras pessoas em vez de fazer o que é importante para elas, ao invés de descobrir quem elas são, o que elas vieram fazer aqui e ir nessa trilha independentemente dos outros. Elas estão o tempo todo se comparando. E complementa, a hora que você se compara, você já saiu do seu caminho. E de fato, o nosso caminho é tão único que quando você começa a olhar para o outro, a se comparar com o outro, você perdeu realmente a trilha que leva para a tua realização. Tudo indica que comparar que você não se comparar a ninguém, a não ser com você mesma, você encontrou o principal segredo para ter uma autoestima forte, para seguir com mais segurança e mais paz interior, para conseguir seguir com os seus objetivos e os seus propósitos de uma forma mais bem-sucedida. E não se comparar é um passo, se a gente for pensar, muito ligado à nossa maturidade. De novo, maturidade não com relação à idade, embora geralmente ela vem bem acompanhada com a idade, mas muitas vezes você está com 40, 50, 60 anos e está 70 e está se comparando com alguém. Existe uma maturidade emocional, uma maturidade com relação às relações que você estabelece com os outros e com você mesma. E quando você para e presta atenção nessa relação com o outro, sem se comparar, é porque você encontrou um nível de maturidade muito saudável. Quem fala um pouco disso é um escritor canadense, ele é um psicólogo e um dos maiores pensadores contemporâneos, o Jordan Peterson. Ele escreveu um livro que eu gosto muito, 12 Regras para a Vida. Muito possivelmente você já leu. Se você leu esse livro, você escreve aqui nos comentários, me conta aqui que você também já leu. E se você não leu ainda, eu te recomendo fortemente. Mas é um livro que vai inspirar a nossa vida, sabe? Para seguir uma vida muito mais feliz, né? Muito mais plena. E no livro dele, 12 Regras para a Vida, ele na quarta regra, né? Ele vai dizer o seguinte, ele vai justamente tocar nesse ponto sobre a comparação, nesse capítulo ele vai falar, e tem um parágrafo que relaciona bem a questão da maturidade que eu estou falando para vocês. Então ele vai falar que os bebês são dependentes dos pais, né, quase para tudo que eles precisam, e que a criança, a bem-sucedida,
ela vai deixar temporariamente os pais para fazer amigos. E para conseguir isso, essa criança, ela vai ter que se afastar dos pais, vai ter que desistir um pouco dela mesma, mas que apesar dela desistir um pouco dela mesma, isso vai valer a pena, porque dentro dessa troca, desse fazer amigo, ela também ganha muito. E daí, no processo do nosso desenvolvimento, a gente chega ali na adolescência, na juventude. E ele vai dizer que essa fase é a fase em que realmente o adolescente, ele precisa, bem-sucedido, ele vai conseguir se afastar ainda mais dos pais e para poder se integrar com o grupo. Então ele vai transcender a dependência que existia na infância para poder se integrar e ser igual a todos os outros. Por isso, essa constante busca do adolescente, do jovem, de ser igual ao grupo que está inserido. Ele precisa se distanciar da infância, ele precisa gerar essa identificação. É natural e é saudável. Isso não significa romper com os pais, isso não é saudável, mas é muito importante que ele se distancie e se integre ali ao grupo. E daí, por fim, nesse processo, o adulto, uma vez integrado, esse adulto bem sucedido, ele vai falar de novo, né? Ele vai estar pronto para fazer o caminho inverso, que é o quê? É conseguir entender, aprender que é diferente na medida exata de todos os outros. Então, esse autor, ele vai alertar justamente para essa unicidade do ser humano adulto, tão único, tão particular. Ele vai falar, é impossível você ficar se comparando com os outros, porque você tem problemas só seus, você tem questões que são tão particulares, sabe? Você que olha para suas contas, é você que decide o que você vai fazer, quanto tempo você tá a fim de gastar com alguma coisa ou não, o que você está a fim de deixar de lado e o que você está a fim de buscar de fato, né? O que é importante para você, quais são as coisas mais relevantes. Mas isso é de um jeito para mim, é de um jeito diferente para você, é de um jeito diferente para outras mulheres que vão assistir esse vídeo. Então, essa relação, eu tô com o microfone aqui, gente, eita, pronto. Essa relação da maturidade, né, do desenvolvimento, do que ele chama de adulto bem-sucedido, está muito alinhado com essa percepção de que é impossível eu me comparar com você, eu me comparar com qualquer outra pessoa, porque eu sou única, eu sou ímpar, eu sou singular, são coisas tão específicas minhas, eu preciso me diferenciar das outras pessoas. Eu preciso estar integrada, mas me entender diferente, por isso ele fala na medida certa, né, dos outros, e por isso não consigo me comparar. Isso, a comparação aí é entrar numa zona altamente perigosa, né? Ela é muito arriscada e fadada ao fracasso. Então, qual que é a proposta dele e de outros autores, né? Que a comparação com o outro tem que ser substituída pela comparação com você mesma. Então, comparar a si mesma com o que você foi ontem e não comparar você com uma outra pessoa que é hoje, porque é completamente diferente. Não existe conexão, mas muitas vezes nós insistimos em nos comparar e arriscamos ali entrar num daqueles tipos de comparação, daqueles 4 tipos de comparação que são altamente tóxicos. E daí vem essa busca que a gente... É tão importante esse caminho de nos compararmos com nós mesmas, porque isso vai trazer para nós a nossa melhor versão de fato. Então eu queria trazer para vocês 5 dicas bem práticas para a gente virar o jogo da comparação e sair desse modelo de uma vez por todas, porque
Seja quando você gera uma obsessão com outra pessoa, quando você tem uma relação, uma comparação em que você sempre se desvaloriza, seja quando existe ressentimento na hora que você se compara com alguém, ou seja, quando isso te paralisa, a comparação precisa ser parada, porque todos esses tipos de comparação são altamente negativos, são prejudiciais, são nefastos. Então a gente precisa parar com isso, porque senão isso vai minar a nossa autoestima, a nossa caminhada para a nossa realização. E às vezes você está aí bloqueada, sente insegurança, sente baixa autoestima, ou sente essa paralisação, enfim, sente que não caminha com as suas coisas, não consegue realizar suas coisas, elas são sempre projetos frustrados e você não sabe por quê. E às vezes, na verdade, acho que todas as vezes, ou na maioria das vezes, a razão é a comparação negativa. Então eu quero trazer essas 5 sugestões. Vamos para a primeira, e eu costumo falar para as minhas alunas, para o pessoal que me acompanha aqui no canal, né, que eu recomendo fortemente que você realmente faça os exercícios que eu proponho, porque quando você olha ali, você detecta que você tem uma questão a ser trabalhada. Às vezes a gente fala assim, eu trago, né, para vocês, faz tal exercício, é legal fazer um determinado caminho, uma tarefa prática para você sair desse lugar que você tá, e a pessoa às vezes não faz, fica só naquela parte teórica e não põe em prática o exercício. Mas eu recomendo que você faça o exercício sim, porque é através disso que a gente consegue realmente mudar. Então, se a comparação é uma questão significativa que está aí atrapalhando a sua vida, faça o exercício, não deixe de fazer não, faça e me conta aqui, posta no Instagram, me marca, quero saber das suas transformações, das suas tarefas, do seu progresso com relação a isso, tá certo? Então a primeira tarefa é muito prática, é muito simples, mas a ideia é que você pegue suas fotos de quando você era uma criança, de quando você era uma adolescente mais nova, enfim, até uma foto de hoje, ou se você não tiver uma foto tão atual, se olha no espelho, mas diante dessas fotos, desse olhar de várias fases da sua vida, você vai refletir ali um pouco de quem você foi, que sentimentos você tinha com relação a você. Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, olha o corte de cabelo que eu tinha, ainda bem que eu mudei. Ou então você fala assim, nossa, eu ficava bem com esse corte de cabelo, hein? Agora acho que eu vou até cortar assim de novo. Será que vai ficar bem em mim hoje? Ou, nossa, eu tinha um mau gosto, que bom que eu mudei. Essas coisas. Então, enfim, um olhar para você fisicamente também. Entender ali quem você foi, quem você é. Pelo amor de Deus, meninas, não é aquela coisa assim, nossa, eu era tão jovem e bonita e agora estou tão velha, acabada. Não, não é isso. É lógico que o tempo passa, é lógico que mudamos, mas a ideia é que você consiga recolher a pessoa que você foi e entender o que lá atrás você encarava como negativo. Tem uma coisa interessante que me acontecia. Eu comecei um tempo atrás, faz algum tempo já, eu fiz um exercício semelhante a esse e fui olhar minhas fotos e eu falava assim, nossa, com essa idade como eu era magrinha, né? E eu lembro de me achar gorda naquela época. Olha que autoimagem distorcida. Puxa, como eu melhorei, que bom. Olha, eu não tenho mais essa percepção de mim. Eu me olho no espelho e consigo me perceber realmente quem eu sou. Ou então, às vezes a gente compara assim, características, né? Nossa, eu acho que eu era mais impaciente. Hoje em dia eu já sou mais tranquila, já lido melhor com algumas situações adversas, como melhorou. E até coisas assim, olha, nossa, nessa época, o que eu gostava? Quais eram as minhas expectativas, as minhas esperanças? O que eu tinha de sonhos? O que eu posso... E hoje, como é que está a minha vida? Será que eu consigo trazer
esses sonhos para cá, que novos sonhos eu tenho? Todas as minhas expectativas, o que eu realizei e o que eu não realizei? E daí não é para ficar com culpa, com julgamento, chibata nas costas, não é nada disso, gente. É para você conseguir olhar para a tua biografia com todas as suas sombras e com todas as suas luzes, com todo o seu brilho. Porque a tua biografia inteira é que faz você ser a mulher que você é hoje. Então é preciso que a gente acolha, inclusive, essas nossas faces nossas não tão luminosas. Então, acolher a sombra e a luz é um processo de compreensão de quem nós somos, de entendimento da nossa biografia. Isso vai nos ajudar muito a parar de nos compararmos com uma outra pessoa e olharmos para nós mesmas, mergulharmos na nossa história. O segundo passo, esse foi o primeiro exercício prático. O segundo exercício prático é você pegar um caderno de registro. Eu também falo para vocês aqui, vira e mexe, eu falo nos meus vídeos e falo sempre para as minhas alunas, olha, começamos o nosso trabalho. Pega um caderno, um bloco de anotação, o que você preferir, para você registrar os teus insights, esses exercícios, as tuas caminhadas. Às vezes eu encontro alguém que assistiu meu vídeo, alguém me escreve e fala, né? Tal coisa que você falou foi muito importante para mim. Essas coisas, meninas, é muito legal você ter o seu caderno. Faz um caderno assim, ó, Jornada da Mulher Herói. Fica sendo o teu caderno, o teu diário de Jornada da Mulher Herói. Você não precisa escrever todo dia, mas se você anotar lá os teus exercícios, essas tarefas, se você colocar ali os insights que você tem, frases que te tocam mais, que são importantes, nomes, dicas de livros, de autores, de pessoas, tudo isso vai ter ali você concretiza. E é tão importante concretizar isso, que eu proponho que nesse segundo exercício você tenha lá o seu caderno, o seu registro da Jornada da Mulher Herói, o seu diário aí de viagem, de jornada, né? E você coloque ali nesse registro essa segunda atividade, que é anotar habilidades que você sempre teve. Por exemplo, eu sempre tive a habilidade de escrever, sempre gostei muito de escrever, isso sempre teve comigo. Vou anotar lá. Escrita, escrever, sempre foi uma habilidade. E daí você vai colocar assim, de lá para cá até hoje, o que você aprimorou? Cursos que você fez, seminários, livros que você leu, pesquisas, enfim, o que te ajudou a desenvolver cada vez mais essa habilidade que você já tinha, um dom, um talento que você já tinha. E daí você vai também anotar nesse segundo exercício quais habilidades, dons, qualidades, virtudes, consciências que você não tinha, mas que no decorrer da sua caminhada, no momento que você está hoje, você sabe que você desenvolveu, que você aprendeu, que você trabalhou dentro de você. Então, outro exemplo meu. Eu não gravava vídeo, eu sempre achava que eu tinha que estar atrás das câmeras, nunca na frente delas. Então, para mim foi uma surpresa quando nessa história toda de trazer conteúdos, ampliar os conteúdos que eu faço para mais pessoas, essa história começou lá em 2018, né? Quando tudo isso começou, eu tinha uma dificuldade de gravar os vídeos. Mas foi uma habilidade que eu fui desenvolvendo. Hoje eu tô aqui, eu falo com muito mais naturalidade para vocês, né? Muito mais fácil para mim hoje, lógico, tem muito para aprender, mas eu falo com muito mais facilidade. Foi uma habilidade que eu desenvolvi. Olha que bacana. Então, com certeza você vai olhar aí para tua vida, para tua história e vai encontrar várias habilidades, coisas que você fazia antes e que não conseguia fazer bem, né? Mas com o tempo você foi se aprimorando para cozinhar, para cuidar de planta, uma dança. Eu sempre gostei de dançar, era uma habilidade que você tinha. Fiz cursos de dança, você desenvolveu essa habilidade. Ou não, eu nunca dancei,
mas depois eu fui fazer dança de salão e eu amei e foi uma habilidade que eu adquiri. Nesse momento, nesses registros, valem todas as habilidades, questões profissionais, pessoais, internas, né? Puxa, eu era uma pessoa que eu não tinha o meu pilar ali do espiritual, era sempre capenguinha. Nossa, eu comecei a desenvolver, a trabalhar cada vez melhor isso. Hoje eu sinto uma segurança nesse sentido. Sabe, assim, tem muitas habilidades em muitos sentidos e você vai registrar todos eles. Esse foi o segundo exercício. O terceiro exercício: liste pontos que você quer melhorar daqui para frente. E você não vai só listar, você vai colocar notas de prioridade. Então, por exemplo, eu tenho que ser mais organizada. É um ponto que eu tenho que melhorar mais. E daí eu tenho que ser mais organizada, mas é por outras coisas, não sei, eu tenho que ser mais calma, ou eu não tenho que procrastinar, ou eu tenho que fazer exercício, eu tenho que cuidar mais da minha alimentação, não sei o que você vai fazer, o que é a tua lista. Mas diante da sua lista você vai numerar. Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar, que eu vou fazer? E a primeira coisa vai ser ela que você vai focar totalmente. Você vai dar um tempo nas outras coisas, vai esquecer das outras coisas temporariamente para você focar na tua prioridade 1. Isso é tão importante, meninas, porque eu até estava numa reunião, quem me acompanha nas redes sociais, ali no Instagram principalmente, no Facebook, no Instagram, sabe que eu participo de um grupo que chama Segredo da Leveza. E nós temos reuniões periódicas, estávamos numa reunião, a nutricionista e com a psicóloga também, com a Juliana Nogueira e com a Cristina Pupo, e nós, na nossa conversa ali, a nutricionista virou e falou como ela reforça com as pacientes dela a importância de não adotar dietas radicais, mas de ir aos poucos, de pegar cada hora um tópico. Você não precisa ser radical, você pode aos poucos ir mudando. Eu falo bastante disso aqui também, né? É um passo de cada vez, não precisa de radicalismos. Vai transformando, vai sentindo que muda. Então, por isso a importância de você fazer a tua lista e colocar ali prioridades, né? O item 1, puxa, consegui me organizar, consegui me manter organizada. Tá, agora vou para o tópico número 2, vou para o número 3. Sabe assim? É importante porque você vai cobrindo ali as questões da sua vida que você tem que trabalhar. E isso é muito legal, porque você está olhando para a sua vida, cuidando da sua vida, desse ambiente interno que é a sua cabeça, que são os seus sonhos, que são os seus projetos, que é o seu dia a dia, o seu entorno. E daí você começa a transformar, e daí você deixa de comparar. Percebem como tá tudo ligado? Meninas, faltam só mais 2 dicas, mas muito importantes. A 4ª dica é: para de diminuir o seu dia a dia, a sua rotina, as suas habilidades, as suas realizações, os seus compromissos, como se não fossem importantes. Então, a partir de hoje a gente vai assumir o compromisso, o firme propósito de parar de diminuir as suas coisas. Então, essa coisa de falar assim, eu sou só dona de casa, eu não faço nada, eu dou umas aulinhas, escrevo umas coisas, sabe, esse tipo de comportamento, de relação com as suas coisas, sempre diminui, sempre pequenininho, eu fiz uma coisinha, eu fico arrumando a minha casinha, eu fiz um desenho, eu gosto de pintar um quadro, sabe essas coisas, sempre diminuindo e desvalorizando o que é teu? Meninas, olha, compromisso aqui no nosso encontro. A partir de hoje, você que está assistindo esse vídeo tem um compromisso com todo o grupo que estiver assistindo o vídeo, que chegar a assistir esse vídeo, de não diminuir suas coisas. Vamos mudar essa relação, vamos valorizar o que a gente faz. Não sou tão bonita, não sou tão legal, não sou tão inteligente, não sou tão dinâmica, não sou tão bem-sucedida. Parou, né? A partir de agora,
mudar essa linguagem, essa fala, né? A gente põe essas palavras no ar e isso reverbera, isso ecoa dentro da gente, né? Ah, eu sou fraca, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou uma pessoa, tão problemática, sabe esse tipo de coisa? Então, assim, parou, não se fala mais isso. Se você tiver uma dificuldade de parar de falar essas coisas, eu vou te recomendar. Pegue o seu registro, o seu caderno Jornada da Mulher Herói e você vai escrever todas as frases negativas que você costuma falar sobre você e vai transformar elas e vai começar a escrever todas essas frases em frases afirmativas. Eu sou forte, eu cuido com cuidado, com carinho da minha casa, eu levo a sério os meus trabalhos, enfim, você vai reconstruir cada frase negativa que se fala, você vai reconstruir em frases positivas. Depois você vai vir me contar quantas frases você reescreveu, porque a gente se surpreende de o quanto a gente repete coisas negativas a nosso respeito. É impressionante. Eu não dou, eu não tenho dinheiro, eu não sei lidar com isso. Eu não sou... Gente, é tanta frase que a gente escuta e é tanta frase que a gente repete pra gente, né? Então, parou. Vamos escrever e registrar frases opostas e vamos entender onde é que a gente tá ali, desvalorizando as nossas coisas, porque às vezes é só quando a gente escreve que a gente se dá conta, só quando a gente para pensar e presta atenção, né, que a gente se dá conta. Meninas, a quinta última tarefa, última mas não menos importante, é você pegar o seu caderno, o seu registro de viagem ali, a jornada da jornada, né, da Mulher Herói, e você vai listar todas as coisas que você tem para agradecer. Nessa lista é para incluir desde as coisas mais básicas. Obrigada, eu tenho um celular para gravar meus vídeos, eu tenho uma casa para me abrigar, eu tenho uma escrivaninha para eu trabalhar, para eu atender, eu tenho até coisas muito práticas. E daí é obrigada pela minha família, obrigada pelos meus amigos, obrigada porque eu tenho a minha melhor amiga tal que me ensinou tal coisa, obrigada pelos meus professores porque eu tenho aprendido muito pelo curso tal e por aí vai e continuo agradecendo não só pelo que você tem, mas por quem você é. Obrigada porque eu sou uma pessoa dedicada, eu agradeço porque eu tenho uma força interior, eu tenho enfim... Porque eu sou organizada ou porque eu estou me organizando, agradeça tudo. Não é para inventar, para você agradecer mesmo o que você tem. Você vai ficar muito, muito surpresa da quantidade de coisas para agradecer que você tem na sua vida com relação a inúmeras coisas. Essa relação de gratidão, ela é muito transformadora, porque quando a gente agradece, a gente para de se comparar e começa a reconhecer o que a gente tem. Não significa que você não busque outras coisas, que você não quer outras coisas, mas significa amar, valorizar, reconhecer e honrar tudo que você tem e tudo que você é. Então isso é muito importante para a gente parar com essa história da comparação. Meninas, para a gente terminar, eu quero deixar uma frase de um autor, eu não conheço o autor, se você souber, você me conta, mas é de um autor e que diz exatamente sobre isso que a gente está falando, de um jeito muito direto, muito simples. E essa frase diz o seguinte: estou muito ocupado trabalhando na minha própria grama para perceber se a sua é mais verde do que a minha. Veja se não é isso. Quando você começa a fazer suas tarefas, se realmente você não está ali tirando o foco da grama do outro, da comparação e olhando e cuidando da sua grama. Se a grama do vizinho não é mais verde que a sua. A sua, ela ganha brilho, verde, luz, porque você olhou para ela e está cuidando dela.
E isso é o mais importante. Olha que transformação, meninas, isso pode trazer para realmente você. Sabe, eu recebo muitas e muitas mensagens, eu tenho alunas que têm essas questões muito fortes com a autoestima, com a dificuldade de se realizar e de amar a si mesma. Meninas, olha que injeção de autoestima, de valorização e de realização que a gente começa quando a gente para perceber que a gente se compara, isso de um jeito negativo, e começa a fazer as tarefas e a se trabalhar para transformar isso. É um divisor de águas. Então, meninas, eu espero que vocês daqui para frente parem com as comparações, façam os exercícios, me contem o que vocês fizeram, os resultados deles. E como eu sempre falo, se você não tiver inscrita no canal, você se inscreve, ativa o sininho para receber notificação, dá o seu like, compartilha com outras mulheres que você acha que é muito importante que elas recebam esse conteúdo. Então, compartilhe, comente esse vídeo, porque o comentário de vocês, primeiro, me ajuda a conhecer vocês, segundo, me ajuda a ganhar mais visibilidade dentro da plataforma, porque os comentários ajudam muito nesse sentido. Então daí você me ajuda, eu te ajudo daqui, você me ajuda daí. A gente é sempre uma troca, e eu espero realmente ter te ajudado com esse passo a passo a superar as comparações. Por último, vou convidar você para seguir nas outras redes sociais e, muito importante, meninas, desçam aqui no descritivo que tem um monte de link gratuito e bacana para autoestima, para desenvolvimento pessoal, para insegurança, para a jornada da mulher herói, para uma jornada feminina feliz. Então tem um monte de coisa aqui, é só clicar, você baixa, é muito, muito, muito bacana, tá bom? É isso aí, eu espero vocês no próximo vídeo, tô esperando vocês, cada uma de vocês no próximo vídeo, e seguimos juntas cada vez com menos comparação e com mais autoestima e superação e realização. Beijos, tchau, fui!